Estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cultura, professor Demerval Mafra, um dos ícones da educação aqui da nossa cidade, da nossa região, em alusão ao Dia do Professor, fazendo uma homenagem a todos os professores através desse papo, dessa conversa com o professor Demerval Mafra. A gente conversava em off aqui sobre a origem do Dia do Professor, quem é que foi que estabeleceu, criou o Dia do Professor. Conta essa história pra gente. É uma história muito bonita. Ela remonta lá para os tempos de Antonieta de Barros, vamos lá para a década de 20. Antonieta de Barros era filha de ex-escrava e, claro, naquela época já liberta, né? Mas com uma vida bastante difícil e que tinha a sua casa destinada para uma pensão. Ela transformou a própria casa numa pensão. E Antonieta, filha da proprietária, era analfabeta e isso foi até mais ou menos 16 anos de idade. Ela se alfabetizou com as pessoas que frequentavam a pensão da mãe dela. Depois disso, com esforço pessoal, foi estudando adiante, fez faculdade, fez jornalismo, virou política, virou uma grande defensora dos menores, dos mais necessitados, né? Usou a educação como a sua grande meta de vida, dizia que sem educação não existe liberdade, sem educação não existe crescimento pessoal ou social, né? Tanto é que, por conta disso, ela, motivada pelo lema ou pelo ideal dela, criou o chamado Dia do Professor, dia 15 de outubro. Esse Dia do Professor foi transformado em lei aqui em Santa Catarina muito antes do governo federal, mas, enfim, temos hoje em dia 15 de outubro, Dia do Professor, por conta de Antonieta de Barros. Antonieta de Barros foi 3 vezes, aliás, ela foi deputada estadual, ela foi deputada eleita, a primeira aqui em Santa Catarina, a primeira mulher, depois foi deputada suplente, virou deputada, exerceu o cargo, né? E naquela época, ela era uma das 3 únicas mulheres deputadas do Brasil, né? Quer dizer, Santa Catarina e o Brasil devem muitas mulheres, principalmente devem muito àquilo que Antonieta de Barros fez e viveu durante sua vida. Nunca casou, né? Mas sempre viveu dedicada à educação. E ainda uma condição especial de que, nessa época, em tudo que ela passou, negra, né, passando pelo pior período, talvez, aí, da questão racial no nosso país, e foi eleita, não só a questão da mulher também, que teve o direito ao voto muito mais tarde do que os homens, enfim, e ela, além disso, foi eleita deputada durante três mandatos. Esse aspecto muito interessante, o fato de ter tido na família a escravidão, quer dizer, mais uma super grande vitória dela, né? Quer dizer, não se rendeu. E, além disso, até 16 anos analfabeta, ainda tinha o fato de analfabeto não poder votar. Quer dizer, ela venceu mais essa barreira e se tornou ainda uma política eleita pelo povo, né? Isso é extraordinário. Para as mulheres, está ali um grande perfil a ser seguido. É uma grande militância saudável. Muito bem, a gente fala muitas vezes aí e vê muitas pessoas falando aí sobre o Dia do Professor, mas essa parte importantíssima da história do Dia do Professor, ela é muitas vezes ignorada e está sendo trazida à luz aqui pelo professor Demerval Mafra. Professor, vamos falar um pouco de história da educação de Timbó a partir da história do professor Demerval Mafra na educação. Professor Demerval começou a atuar na educação em que ano aqui na nossa cidade, professor? Odair, eu comecei em 66. 66 eu comecei numa escolinha que, na verdade, nem tinha formato de escola, porque não era de origem uma escola, era de origem uma igreja da Assembleia de Deus, Certo. ficava na rua Quintino Bocaiúva, tinha como vizinhos, de um lado, um comércio do primeiro nome não me recordo mais, mas o sobrenome era Machado. Na frente, um habitante já bem enraizado na Quintino Bocaiúva, que era o Sr. Klitsky, né? E lá existia uma casa de madeira, embaixo a alvenaria em cima madeira, que era essa tal de igreja da Assembleia de Deus, uma enorme escadaria na frente, e lá funcionou essa primeira escola, chamada de Escola
Isolada Júlio Scheidemantel. Hoje em dia, a nossa grande Júlio Scheidemann, também na Quintino Bocaiúva. Lá eu comecei o meu magistério. Comecei com o professor, pasme, se assuste se quiser, com o professor de primeira série. Eu me assusto hoje, né? Mas eu comecei com o professor primeira série. Foi até um feito, assim, para mim, interessante, provocador, mas ao mesmo tempo hilário. Eu recordo que já passava talvez uma semana em que eu dava aulas lá e eu sempre observava uma coisa estranha na sala de aula. E eu não estava feliz, não. Sempre fui de falar muito e falava alto e assim por diante, né? Aí um dia, falando com a merendeira, o nome dela era Terezinha, Dona Terezinha, Terezinha Trombelli. Terezinha tem filhos aqui em Timbó, né? Dona Terezinha, "Ô, Dona Terezinha, o que que tá vendo lá? Eu dou aula, é tudo muito estranho, a coisa parece que não vai para frente." Aí diz ela assim, tu não percebe que a turma está assustada? Eu disse assim, não. Tu não percebe que tem gente que chora lá dentro? Não. Aí disse, pô, mas tu não está dando aula? Sim, mas eu estou dando aula. Aí diz ela assim, tem só uma que está te entendendo aí dentro. O sobrenome dela, talvez ela esteja me ouvindo, ela vai se recordar. Primeiro nome esqueci, mas o sobrenome era Rodrigues, né? E ela está te entendendo, porque ela fala português. Aí eu me dei conta que a maior parte dos meus alunos só falava alemão, né? E, naturalmente, eu falando alto, falando ligeiro, falando português, para eles, não entendendo nada, talvez percebesse que eu estaria dando uma bronca neles, né? E assim comecei meu processo de alfabetização. Eu recordo naquele tempo lá, e a minha mãe era responsável pela escola. Aí então eu disse assim, puxa vida, dona Terezinha, vamos fazer uma proposta. Eu fiz a proposta para ela. Eu amasso o leite, lembro daquele tempo existia o leite chamado leite seco dos americanos, tinha que dissolver em água, misturar para não deixar empelotado e depois ferver e assim por diante, né? Aí disse, eu faço a merenda e a senhora vai na sala de aula. Aí disse ela assim, não, eu não sou professora, mas só para ver, eu disse. E aquele dia eu fiz a merenda. Muito mal feita, diga-se de passagem, porque ela teve que reformar tudo depois, né? Mas ao menos ela foi lá e confirmou que esse era o meu problema. Aí disse, ó, não fala para a mamãe porque ela vai ficar chateada com esse negócio, né? Mas a dona Terezinha falou. Aí minha mãe me chamou e ela me ensinou os primeiros passos de como ser professor, né? Certo. Mas aí, professor, como é que foi, como é que você conseguiu dar aula daí para uma turma que não falava português? Não, eles foram, naturalmente, eu passei a falar mais devagar, né? Certo. Passei a utilizar apenas estruturas mínimas no processo de alfabetização, né? E naquele tempo trabalhava com processo silábico, né? Então, colocava a letra, formava a sílaba e, ao mesmo tempo, isso também alfabetizava e também ensinava a língua portuguesa, né? Ensinava a falar Quer dizer, português. além de alfabetizar, tem que ensinar o pessoal a falar a língua Exato. portuguesa. E possivelmente grande parte deles entendia alguma coisa de português, mas não assim ao ponto de decodificar aquela fala muito rápida e muito alta que eu tinha, né? E talvez aquilo até assustasse e fizesse com que eles não entendessem mais nada, né? Assim foi meu início. Pois é, e aí, depois disso, o professor deu aula, então, para as primeiras séries. E como é que foi a evolução do professor dentro da educação timboense? Pois é, até para não avançar nesse tópico assim, mas pegar esse gancho da primeira série, daí isso ficou interessante porque e depois disso eu me motivei muito com o ensino de primeira série. E eu fiz mestrado, etc., tudo na área de linguística. Por quê? Porque sempre tinha na minha cabeça eu preciso entender um pouco melhor a construção do conhecimento. Eu preciso entender um pouco melhor como é que a criança adquire o processo de linguagem, de escrever e assim por diante. E a linguística é uma ciência, né, que pesquisa exatamente essa parte. Então, eu me dediquei na linguística exatamente a fazer isso. E, de alguma forma, me destaquei nesse curso bastante. E, logo depois, subia como secretário de Educação de Santa Catarina, José Tafner, Certo. né, que já era nosso colega de FURB, tinha sido reitor da FURB 2 vezes. E ele me convidou para ser um assessor especial da Secretaria de Educação para levar às escolas de, olha, mais de metade de Santa Catarina uma discussão, através de um projeto que envolvia secretarias municipais e universidades locais, né?
sobre como dinamizar, como dar outra luz ao processo de alfabetização. Mas naquela época eu já estava bem estudado, bem discutido, bem posicionado sobre a alfabetização. Então, eu posso dizer que Videira, Curitibanos, São Miguel do Oeste, Chapecó, etc., Alemão Regis, Caçador, assim por diante, essa região todinha eu fiz em convênios com universidades e prefeituras trabalhando a alfabetização. Inclusive, uma vez uma professora me desafiou. Pois é, professor, está falando tanto. Se pegasse uma sala de aula, você saberia o que fazer? Traz a sua sala, eu disse. Dia seguinte, ela me trouxe a sala dela. E aquilo que eu tinha ensinado para eles como fazer, como dinamizar a alfabetização, eu fiz com os alunos. E eles, ao final da aula, disseram assim, pô, professor, legal, aprendi, legal. Quer dizer, até o professor ficou sem jeito. Mas eu já tinha, então, me treinado bem, né, estudado muito sobre a alfabetização e, por conta disso, pude ter um sucesso diferenciado. E até chegar à academia, como é que foi esse processo de chegar à academia aí, catarinense de letras? Catarinense ou... Catarinense. Catarinense. Catarinense, seção de Timbó. Seção de né? Timbó. Eu fui convidado aqui para fazer parte desse elenco muito distinto, muito seleto, né? E fiquei muito honrado, muito agradecido, né? Fiquei membro da Academia Catarinense através da seção de Timbó, né? E ela faz os seus trabalhos, esse movimento acadêmico faz os seus trabalhos em favor justamente da cultura, né? Não precisa ser uma cultura escrita, pode ser uma cultura nos seus vários matizes, né? Mas em favor da cultura de Timbó. Ela é muito dinâmica, tem suas grandes lideranças aqui fazendo acontecer o processo. Muita gente, com certeza, que nos ouve nesse momento já passou aí pelo professor Demerval Mafra. E, professor, educação hoje e educação na época aí do início da sua carreira, quais são as diferenças mais notórias? Olha, quando eu me formei como professor, inclusive, porque desde 13 anos, Odair, eu queria ser professor, você pode até estranhar isso, né? Às vezes o jovem de hoje está com 18, não decidiu ainda. Eu já tinha decidido com 13 anos que seria professor. Desde aquela época, eu vim conhecendo maneiras diferentes de ensinar, todas elas voltadas para valores vigentes à época, né? Eu estudei em colégio de padre, portanto, minha formação foi totalmente clássica, né? Totalmente humanista, o professor era o professor, magister dictum est, quer dizer, o professor disse, está dito, o aluno ouvia e tentava ser muito fiel ao conhecimento que o professor transmitiu, né? Isso oralmente, por escrito, em debates e assim por diante. Depois disso, a educação foi pegando outros desenhos, outras orientações, e daquela visão de o professor centralizador, o professor que doutrinava até certo ponto, né, a sala de aula, passou-se a ter um professor mais voltado a uma discussão com os seus alunos. Quer dizer, do foco professor se levou a educação para o foco aluno. Ali, nesse meio tempo, eu acho que houve uma dispersão muito grande, porque no começo, lembra que o professor tinha uma cátedra, porque o professor podia ser dito como professor porque ele dominava o conhecimento. Certo. Aquela matéria ele tinha. Ele era douto naquilo lá, ele sabia o que estava ensinando, ele sabia o que tinha que cobrar. Depois disso, nessa transição, o professor perdeu um pouco o seu estribo, perdeu um pouco o seu norte, a sua luz no fim do túnel, né? E o que fazer, como fazer e assim por diante. E eu acho que a educação saiu prejudicada, né? Por conta disso, muitas maneiras diferentes foram adotadas, achando que método era a solução de tudo, e o método não é. Fundamentalmente, o que é a solução é a competência profissional daquele que está lá trabalhando e a sua capacidade de escolher estratégias para fazer o aluno produzir conhecimento, né? Passamos a ter talvez um período em que os professores mais transmitiam informações do que produziam conhecimentos. Isso também ficou muito ruim. Então, desse período, eu diria de meio termo, se passou a um outro período em que se discutia muito mais produzir o conhecimento e deixar de lado transmitir informações.
Até porque hoje em dia a informação você tem aos caminhões, né? Na internet, nos jornais, nos livros, assim por diante. Então, com isso você consegue substituir o professor. Agora, produzir o conhecimento, não. Produzir o conhecimento, você precisa do professor, sim. Você precisa do professor que sabe, do professor que tem maneiras de fazer com que o aluno entenda o que ele quer transmitir e, ao mesmo tempo, faça daquela transmissão, daquela informação, um conhecimento útil, prático, né? Desenhado para o seu crescer, para o seu fazer na vida. Nós já estamos falando, então, entrando nessa questão. Olha só o nosso tempo, né? Quando o papo é bom, o tempo corre demais. Mas, professor, os desafios, né? A gente fala, então, dessas diferenças da educação da época em que o professor Demerval começou e iniciou sua carreira e foi desenvolvendo sua carreira e da educação dos dias atuais. Mas daqui para frente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, porque a gente tem visto que a produção de conhecimento e de informação, ela em 10 anos já está se produzindo o que se produziu nos últimos, mais do que se produziu nos últimos 100 anos em termos de tecnologia. Então, o que será da nossa educação daqui 10, 15 anos, na sua visão? Olha, eu penso que educação está muito ligada a valores, né? Então, à medida em que o homem cresce, o homem se desenvolve, os valores também vão se desenvolvendo, vão crescendo e assim por diante. Eu penso que hoje em dia nós temos conhecimento aplicado aos montes, a jamantas, né? Mas não de domínio do senso comum. O que normalmente todos fazem é aplicar aquilo que já foi feito, né? Então eu pego meu celular, pego minha internet, eu sei manusear muito bem os programas e vou tocando a coisa para frente. Mas como é que aquilo foi feito, como é que aquilo foi gerado, como é que aquilo se estatuiu, eu não sei, né? Então, eu quero crer que a partir de agora a humanidade toda vai tentar dar uma parada e descobrir o que é o mundo, por que eu estou aqui, o que nós queremos aqui dentro e como é que nós podemos viver em harmonia com esse mundo. Porque se eu produzir conhecimento demais e estragar esse mundo, eu não vivo, né? Me parece que a coisa está por aí e o homem está percebendo isso. Eu sou obrigado a entender a dinâmica do mundo, me adaptar a essa dinâmica e me entender como construtor dessa dinâmica também.